Que a minha vida seja louvor a ti. Amém. Então, é extraordinária essa música, né? Não sei se vocês conseguiram alcançar aí a beleza, a força dessa letra, né? Eu vou abrir aqui o WhatsApp para eu poder meditar um pouco nessa letra aqui com vocês. Vou compartilhar a tela aqui para vocês olharem a letra aí. Compartilhando a tela aqui do WhatsApp. Está dando para vocês verem aí? Não sei se vai ficar pequeno, eu acho. É muito pequeno, mano. Pelo menos eu não tô Pequeno, né? conseguindo enxergar, não. Acho que você está no celular, né? Que você está na rua, inclusive. Isso, é. Tentando fazer um gato aqui. Melhorou, agora deu. Agora deu para ler. Vou tentar aumentar mais ainda aqui. Melhorou aí? Tá dando? Ainda tá pequeno. Para mim eu tô conseguindo, agora eu consigo ler. Tá ótimo. Então, Sinfonia é o tema dela, né? Do Renascer Praise. E ela é uma oração, né? Um pedido a Deus que a gente deve fazer. Para mim, a gente às vezes fica, qual o segredo da vida, o segredo da felicidade, o segredo para as coisas darem certo, o segredo para poder chegar no final da vida e ter valido a pena, a gente não viver aquela miséria que foi o fim da vida de Salomão, né? E essa sinfonia, que a ideia dessa sinfonia é esse segredo. Diz que a minha vida seja um louvor a ti. Cada momento, ou seja, cada ação, cada pensamento, cada motivação, cada reação, que cada momento da minha vida, cada momento no meu trato com a minha esposa, com o meu marido, com o meu filho, com o meu pai, com as pessoas no trânsito, com o meu colega de trabalho, com as pessoas com quem eu me relaciono no meu trabalho, com a minha família em geral, cada momento chegue para Deus como um acorde, como uma nota de uma música. E diz que a soma desses momentos da minha vida, ao final de um mês, possa concluir um hino, possa concluir uma música feita por todas essas notas que são cada atitude, cada momento da minha vida. E a soma dessas 12 músicas comporia uma sinfonia. A sinfonia é um conjunto de músicas, né, que normalmente é cantado no mesmo momento e que são sincronizadas ali. Então, essa sinfonia... e o que essa sinfonia canta? Normalmente, as sinfonias elas têm um tema. E o que é o tema que deve ser o tema do ano, a cada ano, na minha sinfonia, da minha sinfonia existencial para Deus? Deve cantar o teu amor, Jesus. Deve cantar o amor de Jesus. Ou seja, então também cada música e cada nota, cada acorde estará cantando exatamente isso, o amor de Deus, o amor de Jesus. Que eu seja um instrumento afinado por ti. E no tom da especial adoração, e a especial adoração, então para chegar no tom, para que essa música fique correta, não fique aquele negócio horrível, ela precisa estar no mesmo tom. E aí, para que esse tom, você precisa então afinar o instrumento, que é a minha vida,
num determinado tom. Você pode afinar o instrumento em vários tons. Se tiver instrumentos em tons diferentes, a música pode ser a mais bela, as pessoas tocando o mais bem possível, que sai o negócio mais horrível do mundo. E qual é o tom que deve ser? Deve ser o tom que Deus, que Jesus colocar, e sempre esse tom vai ser o amor. A gente justamente quando ora a cada dia o Pai Nosso e diz o pão nosso de cada dia nos dai hoje, a gente está pedindo justamente essa provisão do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, diz que o pão da vida é Jesus e que ele nos é dado através hoje do Espírito Santo dele, e ela diz que o fruto do Espírito é amor. Então, para eu ser afinado, eu como instrumento ser afinado por Jesus, eu vou ser afinado para que o som da minha vida que esteja no tom do amor, né? Ele vai nos dar o discernimento do amor e vai nos dar a capacidade de amar, sendo que a nossa tendência natural como homens caídos, seres desumanos, não é a do amor, não é esse o tom que a gente naturalmente, que a nossa vida, o nosso instrumento, que a nossa vida naturalmente toca. Ele naturalmente toca no tom do egoísmo, ele naturalmente toca no tom do desamor. Fortalezas cairão, portas do inferno tremerão, e demônios pela unção deste louvor vão recuar. A gente não faz ideia do quanto das nossas lutas, dos quanto das nossas derrotas na área profissional, na área principalmente relacional, em ministério, em problema com liderança, em problema de conjugal, em problema com filhos, quanto dos nossos fracassos, problemas com os nossos pais, com os nossos cônjuges, quanto dos nossos fracassos são por causa dessas fortalezas, são porque o inferno tem prevalecido. Mas quando nós cantamos essa sinfonia de louvor, as portas do inferno não suportam, elas recuam, elas tremem. E como a Bíblia promete, o inferno, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor, que somos nós, não é a igreja, não é a religião. Jesus disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, quando ele está instituindo a igreja, ele diz isso, aí estarei, dando essa ideia, que a ideia é quando você tem 2 ou 3 pessoas reunidas com essa finalidade, essas pessoas são a igreja e nós somos a igreja. E quanto de tragédia em níveis macro, em níveis individuais, em níveis familiares, em níveis pessoais seriam evitadas se nós estivéssemos fazendo a nossa vida, que é um instrumento, tocar essa sinfonia de louvor. E aqui, então, ele termina com essa adoração, Cordeiro de Deus, Reis e Senhor, a Ti toda honra, glória e louvor, poder e majestade, força e alegria pertencem a Ti. Que a minha vida seja um louvor a Ti. Ela termina com essa repetição do eu te amo e eu te adoro, eu te amo e eu te adoro. Quem ama a Deus, adora a Deus. Adora cantando, adora levantando as mãos, sim. Adora com a sua voz, adora com seus instrumentos, sim, mas principalmente quem de verdade ama a Deus, adora com a sua vida, adora com os seus pensamentos, adora com os sentimentos, adora com o olhar, adora com o toque, adora com a maneira como se relaciona com o próximo, com cada um dos outros filhos, igualmente filhos de Deus, com os quais nós nos relacionamos, com os quais nós cruzamos os nossos caminhos ao longo do nosso dia, ao longo do nosso mês, ao longo do nosso ano. A verdadeira adoração é essa, é a adoração da obediência. E por isso João, na sua primeira carta, diz que aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, ou age como falta de amor com o seu irmão, é mentiroso e a verdade não está nele. Então, é extraordinária essa música e tem tudo a ver com esse tema que a gente vai meditar hoje. Alguém quer comentar algo sobre a música antes da gente entrar na meditação? Jeová chegou depois aí. Bem-vindo, Jeová. Eu acho que eu não tinha cumprimentado o Pedro também. Não, o Pedro tinha, o Fábio que não, eu não tinha cumprimentado. Se ninguém tiver nada para comentar, vamos entrar aí na meditação. Bom dia a todos. Bom dia, meu irmão. Tá todo mundo aí, tudo bem, na paz?
Graças a Deus, benção. Eu tive dando uma lida aí nesse hino aí, e é um hino realmente que toca muito o coração da gente, né? Ele mostra muito a nossa alma, né? Como cristão, a gente precisa realmente transformar a nossa vida num instrumento, né? Guiado por Deus. Então eu senti realmente uma unção muito grande só de estar lendo essa canção, né? Sem nem eu ter ouvido assim. Aí ontem eu coloquei ela para me ouvir e tudo, e eu realmente senti muito tocado com ela, fiquei É muito meditando um pouco, inspirada. e ela é uma inspiração muito boa de Deus aí nas nossas vidas, né? E ela foi muito bem escolhida aí por você, Wemi. Muito bacana mesmo, Que senti bom, muito tocado por ela, tá? que bom também, que bom. E desafio vocês a ouvirem ela mais vezes, ouvirem meditando nas orações de vocês, como essa música tem me abençoado há alguns anos já. Tem me abençoado muito. Mas alguém quiser fazer qualquer referência, fique à vontade. Então, a nossa meditação de hoje, eu vou colocar também a tela aqui, projetar para facilitar alguns que devem preferir, né? Aqui na introdução, a gente está entrando no capítulo 2, né? Nós passamos pelo capítulo 1 e esse capítulo ele trata do ser humano, a nossa origem, a nossa composição e o propósito da nossa existência. E no capítulo anterior a gente tinha tratado justamente sobre essas indagações, né? Se busca, se não busca, e nós concluímos que se a nossa vida for um acaso, não tem por que a gente se preocupar com a nossa origem, com o nosso destino, e menos ainda com, eventualmente, a nossa vida ter algum propósito, mas nós concordamos, em princípio, pela razão, que não há sentido em que a nossa vida seja resultado do acaso, que embora tenha a nossa lógica não alcance completamente, mas é muito mais lógico que exista de fato um Deus que tenha feito tudo e que tenha nos formado. Então é razoável que nós busquemos conhecer essa nossa origem e o nosso destino e principalmente qual é o propósito da nossa existência, porque certamente o nosso propósito terá alguma relação com de onde a gente vem e com o para onde a gente vai. E é o que vai impedir viver uma vida consciente do nosso propósito, é o que vai impedir a gente de chegar no fim da vida como Salomão, meditamos em uma das introduções, concluindo que a vida dele foi um completo vazio, a sua existência tinha sido um completo vazio e um correr atrás do vento, onde nada do que ele fez tinha e teve qualquer efeito, qualquer valor, né? E então nesse tópico de hoje, que é o tópico 3, dentro disso, para nós conhecermos a nossa origem está em Deus, né? Foi Ele quem nos formou, de acordo com a Bíblia, que nós acordamos aqui no livro, que seria o referencial para a gente buscar a Deus, seria a Bíblia, admitindo ela como sendo um fato, como sendo verdade, que ela contém a palavra de Deus. Alguns vão dizer que ela é a palavra de Deus no sentido de que seria absoluto, né? E seria literal e soprado, mas eu arriscando aí ser considerado como alguém que estaria dissentindo aí do que e sendo até um herege, né? E pregando uma coisa não verdadeira, mas se eu entender que a Bíblia é toda um sopro de Deus, eu não preciso, primeiro que eu não preciso entender isso, porque é natural que pessoas tenham também relatado, contado acontecimentos, e isso tem, então, sido um dos livros, uma das partes da Bíblia. Segundo, que eu vejo ali na Bíblia, eu vejo orientações da sabedoria que não são condizentes com o Evangelho. Então, eu teria uma contradição se eu entender que toda ela é literalmente um sopro de Deus, e eu, particularmente, teria problema com isso. Você tem orientações da sabedoria, diz, olha, o bom senso, a sabedoria diz isso, mas o evangelho vai para além, em nome do amor, muitas vezes ele transpõe o que seria sábio você fazer e você acaba indo
muito além. Também nós vemos contradições em relatos, né? Um detalhe no Velho Testamento, mas principalmente nas narrativas ali dos 4 evangelhos do Novo Testamento, nós vemos algumas divergências, não contradições necessariamente, mas divergências em números, em situações, dando uma ideia de 4 pessoas, na verdade não são os 4, porque a parte deles foi copiada, mas de pessoas diferentes, que estavam ali com Jesus e que presenciaram os acontecimentos, e cada um narrou a partir da sua ótica. É natural que algum tenha esquecido um número, confundido o número, contado errado ou contado diferente. Um olhou por uma ótica, um olhou por uma outra ótica, mas nada, absolutamente nada, compromete a essência da Escritura, de maneira que não tinha porquê Deus necessariamente fazer tudo a partir de uma inspiração. Deus sempre quis fazer com a participação do ser humano, e as percepções do homem, do ser humano, estão ali, né? Então, nós combinamos que seria justamente então a Bíblia adotada como isso, que contém de fato a palavra de Deus, e buscando então a nossa origem e a nossa formação, o nosso propósito, o nosso destino na Bíblia. E esse tópico, então, já que a nossa origem está em Deus, como a Bíblia diz, nada mais lógico e razoável, didaticamente falando, do que a gente primeiro entender Deus, não que a nossa mente alcança, mas ver o que é Deus, quem é Deus, de que ele é composto. E a Bíblia afirma categoricamente, o apóstolo João, ele afirma em 2 momentos, que Deus é amor. 1 João capítulo 4, 8, e tem um outro texto também dele em 1 João, nesse mesmo capítulo, se não me engano, diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E que o conhecimento com Deus, o relacionar-se ou não com Deus, depende justamente de nós amarmos, porque Deus, se ele é amor, não tem como se relacionar com Deus se não for em amor, se não for nessa mesma vibe, se não for nessa mesma frequência, nessa mesma prática, é impossível que nós de fato conheçamos a Deus. E por isso João disse: aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu próximo é mentiroso, e a verdade não está nele, porque é impossível você amar a Deus, se relacionar com Deus, se você não amar o seu próximo. E então a afirmação de que Deus é amor, ela é importante para a gente, porque ela é muito mais do que dizer que Deus ama. Ele é amor. Eu amo. O Pedro ama, o Fábio ama, a Inesita ama, a Cirleide ama, o Tiago ama. Nós amamos. Quando nós temos a capacidade de Deus, a inspiração de Deus, o poder do Espírito Santo move em nós esse fruto, produz em nós esse fruto, nós amamos, mas isso é algo que nós praticamos, não é algo que nós somos. E nós, portanto, nem todas as nossas atitudes são amor, porque nós não somos amor. Agora, quando Deus, que é amor, é impossível que uma única ação, um único pensamento, uma única motivação de Deus, por mais que possa nos parecer, é impossível que uma única não seja amor. A ira de Deus, quando a Bíblia fala na ira de Deus, e nas ações de Deus por causa da sua ira, é impossível não enxergar isso como sendo amor. Enquanto a gente estiver lendo e dizendo: nossa, que Deus perdeu a paciência aqui, deixou de amar o povo, deixou de amar a humanidade. Não. Se eu chegar a essa conclusão, eu estarei negando a essência do próprio Deus em Deus. Deus estaria violando e traindo a essência dele próprio se uma atitude dele acontecesse com falta de amor, que fosse de uma motivação, de um sentimento. É impossível, porque amor é o que ele é, e ele não pode negar o que ele é. Nós não podemos negar o que nós somos na nossa essência. E isso é importantíssimo para nos ajudar na leitura da Bíblia. E como é que nós vamos ler a Bíblia? Tenho justamente dito que o amor deve ser a nossa chave hermenêutica, a nossa chave interpretativa.
deve ser os óculos por meio dos quais nós interpretamos a Bíblia. Como qualquer texto sempre guarda, em alguma medida, margens interpretativas diferentes e muitas vezes até conflitantes e contraditórias. E nós precisamos sempre de um referencial, por exemplo, no direito, no Código Penal, Código Civil, Código do Consumidor. Puxa, a gente vai interpretar e tem alguma divergência. Qual o norte que a gente tem? Às vezes, aquele próprio código, ele vai trazer, como no Código do Consumidor, no Código nas leis trabalhistas, normalmente eles vão trazer o Código da Criança, o Estatuto da Criança e do Adolescente, já vai trazer algumas diretrizes de, olha, na interpretação desse código, dessa lei, é para se adotar essa diretriz, é para se adotar esses princípios. Por quê? Para que o intérprete não acabe se desviando da finalidade da norma, às vezes aplicando a literalidade da norma, porque isso é possível. A norma literal não é suficiente, nós precisamos de um norte, nós precisamos de uma base interpretativa. Acima de tudo isso está o quê? A Constituição, que traz também para a gente delineamentos basilares a partir dos quais toda e qualquer lei, em qualquer nível que seja interpretada. Por quê? Porque precisa desse direcionamento. Se a gente não tiver esse direcionamento, as leis acabam sendo interpretadas de maneiras mais variadas. Você vê que mesmo com a Constituição, e tendo um colegiado com poucas pessoas, apenas 11 cabeças, para interpretar no final toda a legislação com base na Constituição e dar esse rumo, você tem ainda assim divergência na cabeça dos 11 ministros? Você tem muitas vezes a decisão num sentido de uma lei, tendo a Constituição como chave hermenêutica, como base interpretativa, e dali a um ano, às vezes até menos, aquele entendimento está sendo contrariado. Você tem, às vezes, 2 sessões ou 2 turmas do Supremo Tribunal Federal decidindo de maneira contraditória com base em um mesmo artigo da Constituição. Você vê como a nossa capacidade interpretativa, a nossa criatividade interpretativa nos coloca nessa situação. E não é por outro motivo que nós vemos na história da Igreja, ao longo da história da humanidade, divergências atrás de divergências sobre qual é a interpretação correta e a aplicação correta dos ensinos da Bíblia. Isso já começa ainda na época dos apóstolos, na época da igreja primitiva ainda, quando houve a divergência sobre agora. Os cristãos gentios, eles têm também que se submeter às leis, às regras, eles têm também que se submeter a obrigação do sábado, eles têm que ser circuncidados também para fazer parte agora dessa comunidade que Jesus veio criar, já que essa comunidade, a igreja, está nascendo a partir do judaísmo. Jesus era judeu, tudo apontava a partir da lei judaica, apontava para Jesus, e de repente Jesus institui agora a sua igreja, mas o nascedouro dela é no judaísmo. Então a questão que surge naturalmente é tudo bem. Ficou claro para a gente que os gentios têm que ser aceitos. Pedro teve uma visão que não pode desconsiderá-los e que eles fazem parte. Nós temos gentios que foram batizados com o Espírito Santo, então a gente não pode negar que isso é também para eles, mas então tudo bem. Mas nós vamos ter que, então, eles vão ter que ser ensinados na nossa lei, na lei de Moisés, nos rituais, nas proibições, nas obrigações. Eles não vão poder comer determinado tipo de carne, determinado tipo de alimento, eles vão ter que guardar o sábado e etc. Eles vão ter que passar por esse procedimento da circuncisão, que é essa que corta aquela carne, o homem corta na carne ali, no pênis, o prepúcio, uma pelezinha ali no pênis, como sendo uma marca de que a pessoa faz parte do povo de Deus, e então estavam querendo impor isso para os gentios. Por outro lado, existia um entendimento de que o próprio judeu não estaria mais sujeito agora a isso, porque agora a sujeição seria uma nova lei, que era essa nova lei do Evangelho, novos padrões que Jesus havia trazido para a gente. Já desde o início teve essa divergência, precisou de um primeiro concílio se reunir para tratar daquilo. Eles chegaram a algumas conclusões do que é na lei. Olha, realmente não é necessário, apenas isso é a única coisa que é exigida,
e manda a carta para eles para dizer. Isso é a primeira divergência que aconteceu, mas a carta não solucionou porque eles continuaram divergentes. O que aconteceu, houve um racha entre, então, a igreja que admitia que não precisava, que nós somos salvos independente de cumprir a lei, mas continuava existindo a igreja, então, cristã judaica, e existe até hoje, que ela entende, aceita Jesus como Salvador, aceita Jesus como sendo esse Messias e etc., mas entende que precisam ainda continuar seguindo as leis e qualquer um para se submeter a isso precisam continuar seguindo as leis. Não foi, mesmo que um colegiado deu essa interpretação, não foi acatado por todo mundo e houve o primeiro racha, a primeira divisão ali. E essas divisões continuam acontecendo. Pedro era um papa, não era o papa, era nesse sentido aquelas palavras de Jesus, quando sobre você eu vou instituir a minha igreja, então quem entende que fica aqui, nós vamos continuar com o papado, quem entende que não vai ficar fora, por exemplo, uma das divisões que aconteceram da igreja, então nós temos ou não que nos submeter a esse papado. A igreja católica em si também sofreu divisões de segmentos por conta de interpretações diferentes aqui e ali, inclusive em situações tendo um líder maior, também entendendo que tinha um líder maior, mas que seria um outro e saindo da cobertura do Papa. Nas igrejas, então, quando surgem os movimentos protestantes, começa, então, como um só, que é o protestantismo, mas o protestantismo que divergiu de alguns dos ensinamentos da Igreja Católica, interpretações, repito, mas divergiam que eles começaram a dividir agora em questões sobre batismo. O batismo é assim, o batismo é assado. O Espírito Santo, nos nossos dias, ele batiza ou não batiza? Se fala em língua nos nossos dias ou não se fala em línguas nos nossos dias, né? E as mais variadas divergências foram dando ocasião a divisões, de maneira que hoje nós temos um número infinito, incontável, de denominações, de igrejas, só do movimento protestante, fora tantos outros segmentos, né? O próprio islamismo é algo que decorre de interpretação também ali, ele parte também da Bíblia, de interpretações da Bíblia, de uma visão que um anjo teria aparecido ali para ele, de repente os seus discípulos vêm concatenando as suas ideias e deu origem aí ao islamismo, completamente uma leitura completamente diferente da leitura que a gente faz da Bíblia, que a maioria de nós faz da Bíblia, particularmente de Jesus. Então, como a gente pode, no mínimo, diminuir significativamente isso? Tendo uma única chave hermenêutica. Ora, mas tudo bem, mas e que chave escolher? Nora, não é uma questão de escolher. Para mim, me parece muito óbvio que se foi o próprio Deus quem, em alguma medida, inspirou, em alguma medida permitiu que aquele texto histórico, aquela narrativa fosse aquela escolhida e que está na Bíblia, que esse Deus que é amor, a interpretação de qualquer texto, ela não pode violar o amor. Ela não pode violar a essência do que Deus é. Isso a gente já diminuiria muito das margens interpretativas e dos problemas interpretativos e certamente a distância entre eles, as divergências, elas estariam muito mais próximas, inclusive viabilizando muito mais a comunhão diante das divergências, né? Mas a Bíblia apresenta então o amor, o versículo 16, que é o outro que eu falei, que afirma também que Deus é amor. A Bíblia apresenta o amor, se o amor é o que Deus é, e eu trago então a reflexão aqui nesse subtópico, que é o quê? Beleza, Deus é amor e Deus está lá criando a humanidade. Nós vamos lá no tópico 3 ter um detalhamento sobre, aliás, esse é o 3, o 4, no tópico 5, nós vamos ter um detalhamento sobre a formação do homem, e tem coisas extraordinárias que a gente vai tirar de lá. Mas só para isso aqui, para a gente compreender bem essa origem, quem Deus é, a Bíblia diz lá no primeiro versículo que no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, no princípio de tudo, Deus já estava lá. No versículo 2, vai dizer que o Espírito de Deus, que a terra sem forma, que ele criou os céus e a terra, e diz que o Espírito, que a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, nós temos Deus Pai no versículo 1, nós temos o Espírito Santo mencionado no versículo 2, e já no versículo 3 nós temos dizendo que, e disse Deus, esse primeiro aqui, disse Deus, disse, haja
Essa palavra haja, esse verbo haja, ele é depois apresentado ao longo das Escrituras e o próprio apóstolo João vai apresentar, ele vai iniciar o seu evangelho, a sua narrativa sobre Jesus. Ele vai apresentar Jesus como sendo esse haja. Ele diz, no princípio era o verbo, no princípio era o verbo haja, era a palavra, no princípio era a palavra que tudo criou e sem a qual nada do que foi feito se fez, porque realmente tudo ia sendo feito de haja, 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 haja. Então ele diz, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, dando essa ideia já ali, João falando dessa indissociabilidade da palavra Jesus com o próprio Deus Pai. Essa indissociabilidade que diz ao mesmo tempo que ele estava com Deus, ele era o próprio Deus. Já fala dessa ligação extraordinária, que é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E ao longo da Bíblia, em outros momentos, vai falando essa questão do Espírito, quando Jesus, por exemplo, nos últimos capítulos ali de João, ele vai falando sobre a ida dele, sobre o Consolador que está com ele, que se ele não for, ele não pode mandar o Consolador, e sobre ele ser um com o Pai, com o Espírito, que nós também possamos ser assim, etc., sempre tratando essa unidade. E então nós temos Jesus no versículo 3º. Os 3 primeiros versículos da Bíblia nós já vemos ali a Trindade. E quando vem no 6º dia para formar o homem, nós vemos dito ali no plural, façamos o homem. Não diz farei o homem. Deus não diz farei o homem à minha imagem conforme a minha semelhança. Não, Deus fala no plural. Ele diz façamos o homem. Façamos? Quem são façamos? Quem é que já existia no princípio? Deus Pai, Deus Espírito Santo e Deus Filho. É a Trindade conversando consigo e decidindo harmonicamente consigo como seria a constituição, como seria a formação do homem, qual seria a essência do ser humano. Essa é a decisão que eles estão tomando ali, como um colegiado harmônico, que decide, então, no plural, em harmonia, em consenso, e eles dizem, façamos o homem, mas não façamos ele de qualquer forma, com qualquer padrão, nós vamos tomar como modelo nós próprios. Nós vamos tomar como modelo a forma como nós somos, como nós nos relacionamos conosco, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e nós vamos formar o ser humano e plantar ele no jardim, plantar ele nessa terra maravilhosa que a gente fez para ele, e eles vão, lá no mundo material, eles vão refletir aquilo que nós, Pai, Filho e Espírito Santo, somos. Isso fala muito a respeito da nossa essência e fala muito a respeito do nosso propósito. Porque, ora, se Deus sendo amor, e amor, então, isso nos diz o quê? Que o amor não pode existir, não pode acontecer na exclusividade, na unicidade, na unilateralidade, na individualidade, na exclusividade, na autossuficiência, na independência. Não existe amor nisso. Qualquer questão dessas viola a essência do que Deus é. Deus existe na relação. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso ele é amor. Ele não apenas pratica o amor, mas ele é amor, porque amor está na própria forma como a divindade é composta, em 3 que são, na verdade, um. Em 3 que não se contradizem, em 3 que são harmônicos, em 3 em quem não há divergência, mas, pelo contrário, apenas harmonia e convergência. E aí Deus, então, quando a Trindade diz, façamos o homem à nossa imagem conforme a semelhança, eles pegam, nós vamos ver depois o detalhamento disso, mas eles pegam, então, o ser humano e faz o ser humano também composto de 3 partes. Ele pega o ser humano e nós temos algumas maneiras de pensar. Nós temos individualmente, pensando o homem também feito em 3 partes: corpo,
alma e espírito, de certa forma, já refletindo aí a imagem de Deus, 3 partes que são indissociáveis. Quando uma delas se separa, o corpo morreu. Não existe mais o ser humano. Se o meu corpo parar, não tem mais o Emer aqui. O meu espírito, a minha alma vão para Deus. Mas eu, esse ser criado aqui para essa terra, para esse mundo, não vai mais existir se separar um desses 3. Se arrancar a minha alma, eu, o Emer, não existo mais também. E se arrancar o meu espírito, não existe mais o Emer também. É necessário que essas 3 partes, embora diferentes entre si, mas elas são unidades absolutamente intrínsecas, de maneira que elas são indissociáveis. A alma e o espírito, então, nem se fala. Porque essa unidade da alma e do espírito, sendo a nossa parte a principal, essa indissociabilidade, ela vai ainda repercutir e permanecer pela eternidade. O nosso corpo, quando para esse mundo material a gente deixa de existir, ele vai perder a sua utilidade. Mas eu vejo também essa trindade manifestada em quê? Na formação do homem, quando diz lá, e Deus então formou o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Opa, nós já temos aqui duas partes aqui nesse ser que Deus disse, o ser humano, que ele disse, vamos fazer a sua imagem e semelhança. Fez o macho e fez a fêmea. Opa! Mas então ainda está faltando um aí. Quem é essa outra parte? A outra parte tem que ser Deus. A outra parte é Deus. E a harmonia entre Deus, o macho e a fêmea, ela acontece da mesma forma que a harmonia entre Deus Pai e Deus Filho acontece, pelo Espírito Santo de Deus, que é o mesmo Espírito Santo do Filho. O Espírito de Deus e de Jesus é o mesmo. E é por isso que não há contradição entre os dois, não há inimizade entre os dois, não há divergência entre os dois, nem fagulha disso. E da mesma forma, então, o macho e a fêmea tendo sido criados, o fator ligador deles para propiciar que essa unidade aconteceria seria o Deus amor, compondo essa trindade. E você tem, então, agora Deus Pai, você tem o ser humano macho, o ser humano fêmea, e o Espírito Santo de Deus soprando e fluindo no homem e na mulher, no macho e na fêmea, traz essa interligação existencial, relacional, entre a divindade e a humanidade. Trazia a possibilidade de a humanidade existir em perfeição. E ele dá a ordem, diz, vão e multipliquem isso, multipliquem-se sobre a terra. Ele está dizendo para multiplicar essa realidade. E tendo macho e fêmea sido criado, e não tendo um segundo sopro, o que nasce da relação dos dois, de um pedaço microscópico do macho, um pedaço microscópico da fêmea, e gera um terceiro ser microscópico, começa a se desenvolver no ventre da mulher. Esse serzinho nasce, mas ele não nasceu isolado, ele nasceu aqui como sendo uma extensão do macho e fêmea, sai um novo machinho ou uma nova fêmeazinha. Mas não, ainda que gozando desse mesmo sopro do Espírito Santo de Deus, de maneira que haveria harmonia entre pai, filho, entre marido e mulher, e o filhinho ou a filhinha. Porque o mesmo fator inspirador do pai e da mãe, que é Deus Pai, através do Espírito Santo, estaria inspirando agora esse novo serzinho que nasceu. E ele naturalmente obedeceria, ele naturalmente fazia as coisas que o pai e a mãe quer que faça, porque o que o pai e a mãe quer que faça é aquilo que Deus quer que faça, e o sopro de Deus no pai e na mãe está também no filhinho. Depois está no neto, está no bisneto, isso se torna 100, se torna milhares, se torna milhões, se torna bilhões, e essa era a ideia de Deus, encher a terra da nossa imagem e semelhança, que embora sendo bilhões, existem como um só. E a existência de uma não existe contra a do outro, não existe em face da do outro, não existe em detrimento da do outro. Eles não vivem a vida do todos contra todos, mas vivem a vida do todos, cuidando de todos, todos conscientes de que são extensão de cada um.
Essa é a maneira como nós fomos criados. Essa é a nossa origem, a nossa essência, que como nós vamos ver lá, então, no tópico, um tópico adiante, eu não sei se no 5 ou mais adiante, acho que mais adiante do que o 5. Nós vamos ver depois que nós caímos disso, nós caímos dessa essência a partir do momento em que a humanidade, em Adão e Eva, eles decidem assumir o controle da própria vida. Eles abrem mão dessa inspiração, desse sopro, e diz daqui para frente, eu mesmo vou discernir o que é bem e o que é mal, e o Senhor, por favor, fique na sua, nós não vamos mais agir de acordo com o seu discernimento. Então, eu não estou conseguindo aqui. E aí, por isso, todo o plano de Deus e a Bíblia, então, escrita, todo o Velho Testamento, como Paulo vai dizer, é uma maquete, uma sombra para mostrar tudo que Deus haveria de fazer, vinha fazendo e haveria de fazer num plano muito maior do que aquele das realidades vivenciadas por Israel. Isso é outra coisa muito importante a gente ter em mente sempre que vai ler a Bíblia. Somente o Velho Testamento. Ler o Velho Testamento como o quê? Como Paulo diz, é sombra das coisas que haveriam de acontecer. Existem acontecimentos no mundo espiritual, existem acontecimentos na humanidade como um todo, ciclos, acontecimentos, e o povo de Israel é um desenho, uma maquete que representa esse todo da humanidade. Deus, o Deus que é amor e que, portanto, não discrimina nenhum dos seus filhos, nunca escolheria uma nação, um povo em detrimento dos demais, a não ser como um desenho, como uma maquete, para que esses demais entendessem o que é ser povo de Deus, toda a humanidade como sendo, e o que é a humanidade que decide não ser, simplesmente se resumir em povo de Deus e não povo de Deus, mas apenas como esse desenho, e nunca como sendo realmente uma discriminação, porque Deus, que é amor, não discrimina. E por isso que em algum momento, então, a gente vai ver na concretização ali da aliança para o judeu, e aí que eles não vão entender, e de repente não aceitam Jesus, porque Jesus abre o leque agora por toda a humanidade, para toda a humanidade ser abraçada por todas essas promessas, e promessas agora num nível muito maiores do que aquelas que tinham sido apresentadas. Muitos ali não aceitam, porque desde a época e até hoje, porque não, essas promessas têm que ser para a gente aqui no nosso quadrado, tem que ser para nós sangue solo, tem que ser para nós que somos literalmente descendentes de Abraão, ou pelo menos a um estrangeiro que abrace a nossa fé judaica e siga os mandamentos dele, para que todas essas promessas aconteçam para ele. Para toda a humanidade, não, aí é bagunça, né? Aí já não vai ter mais diferente entre a gente que é Israel, que é judeu, e as demais nações da terra. Mas desde o próprio momento em que Deus chama Abraão para em quem começaria esse povo, ele diz: e em ti serão benditas todas as famílias da terra, e não disse apenas todas as famílias de Israel. A promessa, num primeiro momento, é para todas as famílias de Israel, mas, de repente, ela se estenderia para todas as famílias da terra. Por que se estenderia para todas as famílias da terra? Porque Israel, a partir de Abraão, é o que permitiria todo esse desenho para esperar Jesus, e em ele chegando nós entendermos essa mensagem desse verbo encarnado que a traduziria para nós. E assim toda a humanidade poderia compreender e toda a humanidade poderia ser alcançada. Por isso que em Abraão todas as famílias da terra foram abençoadas e são abençoadas, pelo menos potencialmente, porque agora essa graça, essa verdade, ela está disponível para todos os seres humanos. Então é importante a gente sempre ler isso como uma maquete. Se a gente não lê como uma maquete, um desenho, algo pequenininho no que diz respeito à eternidade, a valores muito maiores, a gente não vai olhar e vai dizer, como assim? Como é que nessa passagem aqui Deus está mandando ir lá e matar outros seres humanos? E Deus está mandando cortar a cabeça de ser humano? Como é que eu estou lendo aqui, Deus está mandando matar todas as criancinhas daquele povo? Crianças são humildes, crianças são inocentes. Como Deus pode mandar matar milhares de crianças que está nesse registro desse capítulo aqui dali? Você não vai entender isso como amor e vai dizer aqui foi por causa da ira de Deus. E é um parêntese no que Deus é,
mas que não reflete o que Deus é. É porque Deus estava muito irado e mandou matar todo mundo. Não, é porque Deus ama, porque Deus é amor e não nega a sua essência. Foi que ele mandou matar homens, mulheres, crianças. Mandou dizimar toda uma população. Porque era um desenho para que a gente pudesse entender. E ele sendo Deus e sendo superior, e ele sabendo que essa vida aqui é nada, é um sopro de nada comparado com toda a eternidade. Alguém já disse, eu não sei, não sei se é até um texto da Bíblia, eu acho até que é, desculpem a minha falta de convicção, mas dizer que, falando sobre a efemeridade, como a nossa vida é curta, como os nossos dias são curtos, que diz que a vida do ser humano é como um embrulho que a parteira despacha para o coveiro. De tão rápido, é tipo assim, nasceu, puf, a parteira embrulha o bebê, pega aí, coveiro, e ele pega já para sepultar. Tão rápido é a vida da gente aqui, tão curta. E o pior, com o ser humano caído, tão cheia de sofrimento. Então, a morte de qualquer pessoa aqui, ainda que determinada por Deus, para ilustrar a sua seriedade contra o pecado, a seriedade em relação à obediência, a seriedade do que é ser servo de Deus ou não, obedecer ou não a Deus, se submeter ou não a esse sopro de Deus, ou se submeter ou não à sua própria vontade. A seriedade e as implicações disso, então, na maquete, que para aquele que morre mais cedo, tenha sido com 5 anos, com 15 anos, com 50 anos, independente da idade, o quão mais cedo tenha ido, comparado com a eternidade, é absolutamente nada. E eu tenho absoluta convicção de que todos esses mortos ao longo da história, sem terem tido a oportunidade de conhecer Jesus, de conhecer essa realidade, e que por isso que não tiveram o privilégio de nascer dentro do povo de Israel e da descendência de Abraão, que todos eles, em alguma forma, tiveram ou terão a oportunidade dessa compreensão de Deus, do amor de Deus e de fazer as suas próprias escolhas por Deus, e que isso que está ao nosso alcance estará igualmente ao alcance, e é o que importa, de todos esses outros, inclusive aqueles a quem Deus tenha mandado matar ao longo da história para nos ensinar alguma coisa, como, por exemplo, o rigor dele contra a desobediência, o compromisso dele com o seu povo em detrimento dos outros povos, mas na maquete, porque não existe isso. Deus ou é ser humano ou não é ser humano, ou estar comigo, ou simplesmente não existe, porque quem estiver fora de mim, que sou o sopro da vida, simplesmente estará na morte, não vai existir. Nunca existiu, na verdade, 2 povos. Ou existe a vida e a morte, existe a luz e as trevas, existe a verdade e existe a mentira, existe os céus e existe o inferno, mas não existem 2 povos. Inferno representando justamente, para mim, nitidamente, a ausência absoluta de Deus, que é esse lugar e, portanto, é a morte, né? E como alguém existiria, entre aspas, num lugar desse, absolutamente sem Deus, um lugar que não é vida e não compõe povo e nada disso, eu não tenho a menor ideia e nem quero um dia conhecer na minha própria pele ou em algum tipo de pele minha. E não quero também para ninguém. Aliás, não é que eu não quero para ninguém, não. Quando eu digo eu não quero para ninguém, é dentro da minha limitação de tentar entender amor e justiça a partir do meu conceito de amor e justiça. Mas o conceito de amor e justiça de Deus são superiores, porque justiça e amor é o que Deus é. Outro atributo dele é justiça. Deus diz que ele é justo e não que ele pratica a justiça. Ele é a justiça. E então eu não posso julgar a justiça de Deus e nem o amor de Deus, e por mais que se eu tenho no meu coração um desejo de que mesmo aqueles que insistentemente existiram contra Deus, tendo tido todas as oportunidades, seja nessa vida, tenha sido em algum plano, um outro plano, mas insistentemente decida existir contra Deus, decida rejeitar esse sopro que é a vida, eu não tenho absolutamente como desejar que essa pessoa ainda assim esteja na eternidade com Deus, porque eu estaria, na verdade, questionando a justiça e o próprio amor de Deus. O que eu posso dizer é que, na minha limitação de amor,
a impressão que gera para a gente é que não, se eu amo ou se Deus amar, no final das contas tem que abarcar todo mundo, mas a Bíblia diz diferente. Então eu não posso, a pretexto de amar, que é o que Deus está tentando produzir em mim, a pretexto de amar, eu negar, eu ir contra o que a própria a essência do amor diz que vai fazer, como se aquilo não fosse amor. Isso é muito importante, meus irmãos, porque, por exemplo, eu tenho um líder muito importante, de muita repercussão, que tem muitos seguidores, e tem uma palavra muito boa, alguns de vocês aqui vão identificar de quem eu estou falando. A gente, por muito tempo, a gente ouviu as mensagens dele, alguns de vocês ainda ouvem. Teve um momento num grupo de WhatsApp que a gente tinha, que uma pessoa que não está hoje mais no grupo da gente, que participava, e ela compartilhou justamente uma mensagem desse pastor, desse líder, e a gente, na época, assistia muito as mensagens dele, e juntamente com as do Caio Fábio, não é do Caio Fábio que eu estou falando, para deixar claro. E, de repente, então, eu fui assistir essa mensagem e eu assustei, disse, meu Deus do céu, isso que ele falou aqui tem uma pegada de universalismo, que é essa ideia de que Deus, no final das contas, vai salvar todo mundo, porque um Deus que é amor não mandaria ninguém para o inferno, né? Essa ideia do universalismo. A gente vai usar esses termos depois só para fazer link com a teologia em algum tópico, mas sem teologidiquez. Vai tudo isso estar entre parênteses, mas as explicações vão estar tudo num texto mais acessível para a gente. E eu disse, cara, nossa, isso aqui ele está colocando um pé a partir dessa informação no universalismo. E aí eu comecei a ver com esse foco outras mensagens relacionadas, e eu não sei se justamente nessa ou se numa outra dessas que eu vi, ele dizia o quê? Ele dizia, porque se Deus mandar uma pessoa, Deus que é amor, for mandar uma pessoa para o inferno, então ele não estará sendo amor, e ele não é o Deus a quem eu sirvo, não é o Deus a quem eu quero servir, alguma coisa nesse sentido. E eu fiquei muito preocupado com aquilo, e eu falei, olha, discorde alguma coisa. A gente debateu no grupo, eu falei, olha, isso é muito perigoso. Não convenci aquela pessoa que estava com a gente, mas eu colocando no grupo as reflexões para poder advertir, e eu disse, eu particularmente vou parar de ouvi-lo. Embora eu tenha muito conhecimento da Bíblia, inclusive sob essa ótica da essência, e eu tenha bastante condições de fazer esse filtro e de dizer assim, caramba, isso aqui está muito estranho, não condiz com o Evangelho, mas eu sei que ele é tão bom e o cara tem uma mensagem tão boa, e sempre eu tive como sendo uma mensagem tão pura, tão límpida, que eu mesmo posso, em algum tema que ele fala que eu desconheça, eu posso admitir como verdade, talvez não seja, e eu, de alguma forma, acabar trilhando um caminho equivocado no meu conhecimento sobre Deus e sobre a Escritura. E ainda mais, disse eu, para os nossos irmãos que faziam parte do grupo, que sem nenhum orgulho, nada disso, necessariamente eu tinha mais conhecimento bíblico do que os nossos irmãos do grupo. Eu achava que então eles ainda ficariam mais à mercê e seria mais perigoso ainda para eles. E, de fato, agora, recentemente, ele houve uma polêmica e ele foi expulso, inclusive, do grupo dele, do presbitério, né? Não considerar mais a igreja dele e ele como pastor daquela denominação, porque ele teria, então, dito, justamente esse era o meu receio, se você abrir mão disso, nada mais te segura na Escritura, se você abrir mão dessa essência de que a gente é que não entende o amor e de que Deus é amor e que nós não podemos julgar o amor e a justiça de Deus a partir dos nossos conceitos. E ele, então, numa determinada mensagem, ele fez interpretações, nossa, para mim é uma forçação muito grande, que eu queria fazer uma sequência de mensagens a respeito daquilo, não consegui tempo para fazer, cheguei a fazer uma mensagem introdutória, a sequência seria sobre fake news gospel, mas ele então diz que a Escritura, a Bíblia, ela não, como ela está escrita, ela não serve para os nossos dias e ela precisa ser atualizada. E ele deu alguns exemplos muito fortes. Não vou citar áreas aqui, para quem não viu, para não dizer que a gente esteja aqui com preconceito, já que esse vídeo vai para o YouTube, mas ele cita áreas que não são muito claras na Bíblia e muito sensíveis, e dá como exemplo a dizer que justamente não se aplica para essa área
coisas que a Bíblia literalmente diz e literalmente condena. A gente pode até ter muita de como lidar com essa realidade e que o amor, Deus nos dá essa graça de amor diante dessa realidade, mas ele justamente dizendo que esses textos, por exemplo, precisam ser relidos e comparando isso com a época da escravatura e que, do mesmo jeito que a escravidão, e ele condena, inclusive, o apóstolo Paulo, numa das cartas que ele escreve para alguém que tinha um escravo, e ele diz que Paulo agiu errado naquele contexto, porque Paulo, naquele momento, se ele era do evangelho, se ele era de Deus, ele deveria, como sendo de Deus, ele deveria ter se colocado contra, para aquele irmão da igreja dele, ele deveria dizer para ele, olha, eu estou te devolvendo aqui o fulano de tal, que era seu escravo, mas eu estou mandando, determinando que você o liberte, porque não é condizente com o evangelho você ter um escravo. Existia todo um contexto de legislação na época, e o que Jesus vem para produzir em nós, eu estou me alongando aqui, desculpa, o que ele vem para produzir em nós é vida, é amor, e a partir disso as nossas atitudes mudarem, como de fato, ao longo da caminhada, em alguma medida o cristianismo, claro, teve interesses também da própria capital, mas em alguma medida os próprios cristãos foram também entendendo que não havia sentido você ter um outro ser humano como escravo, mas não como uma imposição de fora para dentro do líder religioso, dizendo, olha, a lei te dá direito de ser escravo, ter escravo, mas a partir de agora eu estou da noite para o dia mudando tudo com base no que Jesus ensinou e você está proibido de ter escravo. No máximo você produziria um crente, mas não produziria um cristão. Você produziria um religioso, mas você não produziria alguém em cujo coração o evangelho tenha produzido mudança para ele não admitir mais uma situação de hierarquia entre si e um irmão seu como escravo, nesse nível que era a escravidão e hierarquia, no sentido que era a escravidão. Mas então ele pega isso, aplica, traz uma coisa completamente fora de contexto sobre o estupro, como se fosse aplicar a literalidade. Ninguém aplica a literalidade do Velho Testamento para trazer algo para o Novo, então dizer que essa outra área da vida também tem que ser vista com olhos diferentes na nova sociedade, que é diferente. E realmente o que eu negociou lá atrás com a interpretação do amor de Deus, isso aqui não pode. Se o inferno existir, Deus não ama, eu estou no meu senso de amor julgando Deus, no meu senso de justiça julgando Deus, e acabou para mim todo o resto, todo o resto. No dia que você chegar a isso, meu irmão, pega a sua Bíblia, rasga ela e vai fazer qualquer outra coisa para tentar aproveitar ao máximo a sua morte, não a sua vida, mas a sua morte, porque viver sem Deus aqui é morte. No dia em que você resolver julgar o amor de Deus e julgar a justiça de Deus sobre algo que está dito na Bíblia que é, ou que aconteceu, ou que vai acontecer, no máximo você tem que dizer, Deus, eu não entendo, você pode desistir. Rasgue a sua Bíblia e vá tentar arrumar algum hobby para fazer, para tentar tornar a sua vida o mais sei lá o que é possível, porque não dá nem para dizer útil, agradável, feliz, ou etc., quando a gente está falando sobre isso, né? Então, acabei me estendendo aí, mas por quê? Essa coisa... onde é que eu estava aqui, meu Deus do céu, agora? Vocês lembram onde é que eu saí, quando é que eu comecei a viajar nesse lá? Acho que foi dessa coisa, né? Da necessidade da gente ter do amor de Deus, de interpretar baseado nisso, né? Deixa eu abrir um negócio de fotos aqui. Peraí só um pouquinho. Está compartilhada ainda aí a tela, né? Voltou, né? Então, eu não me lembro exatamente onde eu saí, mas... Então, o final daquele tópico anterior, diga, nesse sentido, ressalte desde já que o termo amor será concebido nesse livro, e não como um sentimento, atração ou relação sexual. Essa é uma das grandes tragédias nossas, da palavra amor ter recebido esse mesmo sentido para a gente nas nossas línguas, de um sentimento. Amor aqui, como o que Deus não é um sentimento. Por isso, Deus pode variar os seus sentimentos, inclusive, porque não tem a ver com sentimento, mas para a gente, no momento em que Deus ira e age nessa gira, a gente já pode achar, Deus está irado, então ele não está amando. Não, Deus é amor, ele ama com ira ou sem ira.
Amor não é sentimento. E a gente, então, confundindo amor com sentimento, o perigo da gente fazer a leitura da Bíblia a partir disso. E o que Jesus falou que quem ama cumpre toda a lei, eu vou puxar para o sentimento e dizer, não, o que eu tenho aqui é um sentimento bonito, é puro, é legal, então é amor e, portanto, está de acordo com a Escritura e não tem pecado nenhum nisso aqui. E aí eu vou descambar para absolutamente qualquer coisa se eu tentar conceber o amor na minha interpretação da Bíblia como um sentimento, ou como uma atração, ou como relação sexual, que também é um sentido que se tem. Então, o amor aqui é isso, é essa capacidade, é essa realidade, é esse fato de existir, sendo mais de um, sejam três como a Trindade, ou o propósito que era de fazer com a humanidade, de milhões, bilhões, trilhões, sei lá quantos, de, apesar de serem mais de um, existirem como sendo um só, com a consciência absoluta de que o outro é extensão de si e, portanto, sendo incapaz de mover uma palha em detrimento do próximo ou contra o próximo, mas, pelo contrário, todo o movimento é sempre em favor do próximo. Isso fica muito claro depois para a gente vai ver, na maneira como, lá no tópico 5, como Deus forma o ser humano, né? Em duas fases, justamente para nos ensinar essas coisas aqui. Temos aqui o amor revelado na criação. Eu não vou ler nenhum trecho desse pedaço aqui, vocês depois veem aí. Quem não leu, por favor, leia. O amor aqui manifestado nessa insistência de Deus com relação ao ser humano, né? Insistindo na humanidade. O amor manifestado no esvaziamento da própria glória. E amor justamente como sendo... Por isso, amor na Bíblia está muito relacionado com obediência. Você sempre vai ver esse atrelamento do amor e obediência. Quem obedece a Deus ama, e quem não obedece não ama. Daí a necessidade da lei no Velho Testamento. Para quê? Para evidenciar o nosso estado de morte, para evidenciar que nós estamos em pecado, porque se não tiver lei, a gente existe contra Deus, desobedecendo Deus, mas sem ter essa percepção. Mas quando então você coloca a lei, e você vê que você é incapaz de obedecer à lei, portanto, de obedecer a Deus, você vê que você está existindo contra Deus, que você não está amando o Deus que te criou, e você precisa da lei para isso, e esse é um dos motivos que a lei, Paulo chama de aio, que é algo que nos conduz a Cristo, porque nos conduz àquele que obedeceria e mostraria para nós que é possível, através do poder do Espírito Santo, obedecer e, a partir de Jesus, restabelecer essa novo estado da humanidade, de uma capacidade de obedecer a Deus, de amar a Deus, mesmo quando o nosso ego está querendo uma outra coisa e deixarmos de amar a nós mesmos. Então, o amor, quando ele é manifestado nesse esvaziamento da glória, eu acho extraordinário. Aqui, o texto está aqui, Filipenses 2, de 6 a 8, ele diz que Jesus, né, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Ele não se apegou a esse fato de ser igual a Deus. Olha só, ele é igual a Deus, sendo forma de Deus, e ele é um com Deus, e sendo forma de Deus. Ele não usurpou a si o ser igual a Deus, mas ele se esvaziou dessa condição de Deus. Ele abriu mão dessa condição e se rebaixou, é o que Filipenses está dizendo. Ele se esvazia e toma forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, Jesus não se apega ao fato de ser como Deus e de ser Deus, e ele se esvazia da sua posição de Deus e se torna um ser humano. Por que ele fez isso? Por amor. O que é amor? É funcionar em harmonia com a vontade de Deus Pai. É obedecer à vontade de Deus Pai. E Deus Pai inspira através do Espírito Santo de Deus, inspira o Deus Filho e diz: eu vou precisar que você faça isso. Eu vou precisar que você faça esse sacrifício, eu vou precisar que você se rebaixe, eu vou precisar que você abra mão da sua divindade e você se torne um ser humano como eles. Eu vou precisar que a palavra se encarne e receba num corpo físico
todas as limitações próprias de um ser humano, inclusive estando suscetível a todas as formas de tentação que um ser humano está sujeito. Eu vou precisar disso. E Jesus, existindo nessa harmonia que é o amor, disse, beleza, estou aqui, a hora que for o momento é só o Senhor dizer. E ele toma essa forma, então, de ser humano, e em sendo ser humano, ele não se apega nem ao fato de ser um ser humano e dizer, tudo bem, mas então me deixa, pelo menos, como um ser humano obediente que fui, viver tudo aquilo que é preparado, estava preparado e prometido para um ser humano obediente. E aí Deus diz, não, mas você vai ainda ter que se humilhar um pouco mais, vai ter que se rebaixar ainda um pouco mais, humilhar-se a si mesmo, e sendo obediente, a relação de obediência com amor aqui, obediente até a morte, porque Deus disse que ele teria que passar por essa morte, e morte de cruz, que era das mais humilhantes, reservadas para os piores criminosos que existiam, e das mortes mais dolorosas e humilhantes que existiam. Ele se rebaixa nesse nível. Ele vai do ponto mais alto ao ponto mais baixo por obediência, por amor. Isso é que é amor. O amor de Jesus não está nem no fato em si, mas na obediência a Deus. Porque se Deus tivesse dito para ele, não se esvazie, não se torne homem e não se humilhe para resgatá-lo. E se Jesus tivesse feito, Jesus seria, por incrível que pareça, tendo feito as mesmas coisas que fez, ele teria sido desobediente, portanto, teria não amado e teria negado a essência da Trindade, por mais que as suas ações tivessem sido as mesmas no sentido de resgatar a humanidade. Ele teria sido simplesmente mais um Lúcifer que teria se desviado da vontade de Deus, e agora alguém que sai da própria Trindade ali, é o que teria acontecido. Então, não está nos atos em si praticados por Jesus o amor. Não está no olhar necessariamente dele em si, embora contenha amor aquele olhar e emane o amor. Não esteja no sacrifício em si, embora o ato em si seja um ato de amor, mas o amor de verdade de Jesus está no fato de que tudo que ele fez porque o Pai mandou. E todo o tempo ele deixou isso claro. A obediência, como num determinado texto lá no Velho Testamento, quando talvez eu erre os nomes dos reis, dos profetas, mas que o profeta, salvo engano, o profeta Samuel chega, Deus tinha mandado que eles fossem num determinado povo, que o rei fosse num determinado povo dos inimigos, destruísse todo mundo, matasse todo mundo, velho, criança, mulher, animal, acaba com tudo, não deixa nada. E volta, e eu vou dar vitória para vocês nesse sentido. E eles pouparam, salvo engano, mulheres, mas uma coisa muito nítida que tem, eles pouparam animais, ovelhas, gado, animais que normalmente eram oferecidos de sacrifício, e eles pouparam esses animais e trouxeram, e o profeta, então, chega para esse rei e diz, o que Deus falou para você não foi que não era para você que era para você destruir absolutamente tudo que tinha fôlego lá, matar seres humanos e matar animais todos? Sim, sim, foi isso mesmo. E você fez o que foi mandado? Sim, eu fiz tudo de acordo com o que Deus me mandou. E o profeta diz, e que som é esse de ovelha que eu estou escutando então aqui? Então, essas ovelhas, deixa eu te falar, eu trouxe elas para a gente fazer um mega holocausto, para a gente fazer sacrifício para o nosso Deus e colocar, e matar, e tocar fogo e colocar no holocausto do jeito que Deus disse que a gente tem que fazer o holocausto, tem que matar os animais. E ele diz muito bonito para sua cara, né? Ele não diz com essa expressão, mas você devia saber que para Deus, Deus se importa muito mais, e só com, na verdade, muito mais com obedecer do que com os sacrifícios. Ele fez algo pensando na lei, ele fez algo pensando em aumentar o estoque para o sacrifício da adoração a Deus, mas ele violou o mandamento, ele violou a essência, ele deixou de mostrar amor a Deus obedecendo, e a atitude dele foi condenada por isso. Então, está para muito além do que a gente faz ou deixa de fazer, como eu costumo dizer. Você pode amar, e muito cuidado com o que você vai ouvir, mas você pode amar de verdade, e o amor pode te impulsionar a matar uma pessoa, um próximo seu, por incrível que pareça. Não é o ato em si de matar, mas é o que te motiva, o que te impulsiona
a matar uma pessoa. E que o digam os policiais, né? Imagina se não fosse assim, policial nenhum podia ser de Deus. Só para a gente ter uma ideia de que isso é verdade, e vou dizer que não é nem essa situação exclusiva do policial. Você pode, por incrível que pareça, e nós temos no mínimo 3 registros na Bíblia disso, você pode mentir no sentido de faltar com a verdade na narrativa dos fatos, mas isso ser, na verdade, considerado verdade num sentido muito maior e ser considerado amor por causa do que te moveu a proferir aquelas palavras que não coincidiam com os fatos como eles aconteceram. A gente tem no mínimo 3 episódios disso, e eu vou dizer um muito forte para vocês no Novo Testamento. Jesus, quando os irmãos dele disseram, você não vai na festa? Ele falou, não vou não. Jesus sabia, o texto de Jesus sabia que o pessoal lá estava perseguindo ele, queriam procurar ele para matar, e sabia a motivação pela qual os irmãos dele estavam dizendo para eles ir, não é porque acreditavam nele, porque ele disse, se o senhor é tudo isso que o senhor fala que é, o senhor tem que ir lá, o senhor tem que falar para todo mundo, tem que se aparecer. Mas o texto diz, mas eles sabiam muito bem, que Jesus sabia que não era essa motivação, porque os próprios irmãos de Jesus não acreditavam em Jesus naquela época ainda. E Jesus diz, eu não vou não, vão vocês. E quando diz os irmãos foram, depois que eles foram, o texto diz, e aí Jesus foi. Não diz que Jesus mudou de ideia. Jesus já sabia que ia. Ele não mudou de ideia. Ele simplesmente não ia revelar para os seus irmãos que eles iam, porque ele não se confiava aos seus irmãos, que não confiavam nele, e queriam colocar Jesus no olho do furacão, onde as pessoas queriam pegar ele para matar ele. Há texto que diz que os discípulos de Jesus achavam que os irmãos de Jesus estavam achando que ele estava louco quando foram lá justamente com a mãe naquela vez na casa para buscá-lo. E eles, religiosos que eram, podiam achar que estavam fazendo um favor para a religião. E Jesus não era bobo, ele tinha valores muito maiores, questões muito maiores envolvidas, não tinha chegado o momento dele morrer. Ele diz, eu não vou dar de mão beijada aqui, dizer para os meus irmãos que eu estou indo. E ele certamente, possivelmente, os irmãos tenham dito lá, quando perguntam, e aí, cadê teu irmão? Não, meu irmão disse que não vem. Possivelmente deve ter acontecido esse tipo de conversa, mas de fato Jesus disse para eles que não ia, e logo que os seus irmãos saíram, Jesus saiu e foi, e permaneceu lá na festa, mas de forma escondida. Então, só para ter ideia como a gente quer colocar o amor numa caixinha, o ser cristão numa caixinha, e às vezes a pretexto de cumprir, dentro da caixinha a gente viola a essência, e é por isso que a gente tem que ter muito cuidado, mas eu falei, tem que ter muito cuidado com isso que eu falei, né? Tem algumas situações de violações de leis, inclusive de leis seríssimas na Bíblia, né? O próprio Jesus violando a lei do sábado, né? A lei era o quê? É um mandamento de Deus. Então, se mandamento, obedecer o mandamento é amar, então ele tem que obedecer o sábado. E, de fato, ele obedecia o sábado, ele observava, mas volta e meia ele quebrava. E as pessoas o acusavam, mas você está quebrando o sábado. Você está desobedecendo a lei de Moisés, que é a lei de Deus. Como você pode dizer que é de Deus? E Jesus disse, olha, a lei foi feita, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Ela foi feita para nos servir. E se eu precisar, todas as vezes que eu precisar quebrar a lei do sábado para atender às necessidades de uma ovelhinha dessas aqui perdidas, eu vou fazer. Porque a lei tem uma razão de ser e, às vezes, para cumprir a essência da lei, eu preciso violar a literalidade da lei. Então, amor é muito mais do que, às vezes, isso que a gente, muitas vezes, conjectura, né, e acredita. Leiam aí depois o texto todo, tem muita coisa que eu estou deixando de ler. O amor de Deus, se recusar nos dá o que nós pedimos. Eu compartilho aqui até uma parte da minha experiência que eu falei na introdução lá, né, sobre isso, mas eu não vou fazer aqui. E só para terminar, e aqui então ter a sua atenção sobre isso, é a conclusão que eu faço, inclusive, a partir dessa experiência minha que eu tomo e que já tinha mencionado quando a gente falou da introdução. Eu vou até ler aqui esse último parágrafo. É importante, assim, mantermos todo o tempo a consciência de que o amor de Deus por nós já foi suficientemente provado por um único fato, ter Cristo morrido por nós. Deus é amor, isso é um fato. E a gente já de cara tem que resistir à tentação de querer ficar provando Deus ou querendo que Deus prove. Mas tudo bem, Deus entendendo a nossa dificuldade de
de se entender e se ver amado sem prova de amor, ele vem e prova o seu amor por nós. E como prova? Se entregando por nós, morrendo por nós. E eu me lembrei que teve uma parte lá em cima que eu acabei passando direto, mudei, mas eu não vou voltar lá por causa do nosso horário. E quando a gente for meditar depois sobre a queda do homem, alguma coisa assim, eu vou tentar lembrar nisso, voltar nisso que eu ia compartilhar. Nem é o que está escrito ali mesmo, talvez eu tenha escrito em outro lugar. Mas então, nós temos a tentação de querermos ficar provando o amor de Deus, e leiam lá essa experiência minha que eu vivenciei, ficar provando o amor de Deus a partir do que ele faz de bom para mim, dentro do meu conceito do que é bom ou mal para mim. E se ele age de acordo com o que entendo que é bom para mim, Deus existe, Deus tem poder e Deus me ama. E ele é de fato amor, ele ama mesmo, que legal. Mas no dia que ele contraria a minha vontade, ou as circunstâncias contrariam a minha vontade, ele não age contra aquilo para impedir que aquele mal me aconteça, ou que o bem, sob a minha ótica de bem, deixe de acontecer, aí eu já começo a questionar, será que Deus me ama mesmo? Eu acho que Deus está me castigando. Eu acho que Deus não me ama. Eu acho que eu vou ter que me penitenciar mais, então, para ele começar a gostar mais de mim. Eu acho que eu vou ter que talvez eu esteja na religião errada. Ou talvez ele é que não exista mesmo. Ou talvez ele não tenha mais poder e tudo. A gente está o tempo todo demandando prova de amor e não há relação no mundo que suporte isso, que resista demandas constantes e incessantes, intermináveis de prova de amor. Imagina o marido e a mulher, tem que provar amor? Tem que provar amor, mas tem que chegar a um ponto também que o amor já foi provado, para não ter que ficar o tempo todo, e tem que ter um benefício da dúvida em algumas situações. Puxa, o fulano ou a fulana já provou o amor por mim, eu não vou ficar demandando prova de amor todo o tempo, porque isso fica insuportável. E imagina para Deus como fica insuportável a relação com ele, com a gente demandando prova de amor o tempo todo. E no escritor Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, ele vai dizer, Deus já provou por um único fato. Você não tem o direito mais de demandar prova de amor de Deus em absolutamente nada, seja na área da saúde, do emprego, de um casamento, de um filho, etc, 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 de sucesso no ministério. Não, você não tem o direito de colocar nada do que aconteça com você, de você relacionar isso com Deus te amar ou não te amar. Porque ele já provou que te ama, ele já provou que me ama, como? Entregando o seu próprio filho para morrer por nós. Essa é a prova cabal, como se precisasse dela, que só o fato de nos ter criado já seria suficiente, mas essa prova palpável para a gente, materializada em Jesus nesse nosso mundo, é prova mais do que suficiente. Eu termino então aqui, se alguém quiser ainda compartilhar alguma coisa, complementar, perguntar, fiquem à vontade. Perfeito, mano. Obrigado aí pela palavra. Só agradecer mesmo. Que bom que você está por aí ainda, que bom que conseguiu ficar. Tô demais, aqui, tô aqui. Benção, benção. Obrigado pelo compromisso. Fico muito feliz, meu coração fica muito cheio de alegria. E essa alegria que não é egoística, é alegria por amor, né? Porque eu posso estar até equivocado, mas eu tenho realmente uma convicção muito grande da importância dessas reflexões para vocês, né? Eu realmente, quem me conhece sabe, eu não é necessidade de projeção, de me colocar numa posição de líder de alguém, de superior a alguém, absolutamente nada disso. A gente que está mais tempo aí sabe, né, que não tem esse tipo de relação com a gente. Mas realmente o que me move quando a gente compromisso, a gente vem, a gente sempre que der faz o esforço ali, é realmente como um pai em relação aos seus filhos, como um irmão mais velho que em alguma área acredite pelo menos que tenham mais experiência, pode estar até equivocado, mas a motivação é sempre a melhor, né? Existem, nós que somos pais, situações em que o filho sabe mais do que o pai, em que o irmão mais novo sabe mais do que o mais velho, isso existe, né? E eu sei que isso, e em algumas áreas, vocês certamente, mesmo do evangelho, sabem mais que eu, mas nisso que eu estou compartilhando, a impressão que eu tenho que existe algum plus, existe alguma coisa de verdade para ser acrescentada a vocês, e daí a minha alegria quando eu vejo. Não é absolutamente por nenhuma realização pessoal. Obrigado mesmo.
Não sei se me fiz entender ou se compliquei mais ainda. Se me compliquei mais ainda. Não, com Mais alguém, certeza. alguma coisa? Ah, Com certeza. Pelo menos da minha parte, eu tenho. Te entendo e sei que realmente o seu compromisso não tem nada de pessoal. pensa demais. Esse tópico é dos mais importantes, gente, do livro, junto aí dos 5. Todo o resto vai girar em torno disso, todo o evangelho vai girar em torno disso. E incentivar muito vocês quando a gente for meditar no 5, e de repente pode ser que a semana que vem a gente já medita até no 4 e 5, então eu sugeriria que lesse o 4 e o 5, ou pelo menos, se não der para ler os dois, leia pelo menos o 5, porque vai que a gente adiante, apesar que ele é bem longo, talvez eu não consiga adiantar. Mas a narrativa de Deus da formação do ser humano é algo extraordinário, traz princípios para a gente, libertadores, que abrem muito a nossa visão. Fica meu incentivo aí. É isso, né? Então, eu vou colocar a música de novo. Quem precisar sair, a gente termina para quem continuar conseguindo ficar. A gente está dentro do horário que a gente previu. A nossa ideia é a gente tentar um compromisso até às 10, né? Então, eu vou colocar aqui a música novamente, de maneira que aqueles que puderem ainda permanecer mais uns 5 minutinhos possam meditar de novo nessa música. Agora, tendo a gente meditado nessa essência de Deus, né? Como sendo o amor sendo o que ele é e não apenas o que ele faz, né? Deixa eu pegar de novo aqui pelo link do WhatsApp, desculpa, vou levar uns 30 segundinhos aqui. Oh, Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor preservou a sua palavra até os nossos dias, Senhor. Estou dando aqui, pelo histórico que eu consigo aqui. Não é porque ele está nisso. Não é. Obrigado, Senhor Deus. Eu não estou conseguindo abrir aqui, meu WhatsApp não está abrindo, que é onde eu ia pegar o link. Por alguma razão, não está abrindo. Não é porque não era para ele tocar mesmo. Deus, obrigado, Pai, mais uma vez, pelo teu amor, tua graça, misericórdia. Deus, se essa palavra é verdade, Senhor Deus, como eu tenho convicção, ou pelo menos nos pontos, na medida em que for verdade, eu sei que eu posso ter acrescentado alguma coisa minha, Senhor Deus, equivocada, mas pelo menos se não for toda, o que for verdade, Senhor Deus, que seja plantado no coração do meu irmão, da minha irmã, no meu coração, Senhor Deus, de maneira que nós possamos, Deus, realmente passar a ler a tua escritura, a tua palavra a partir dessa realidade, dessa consciência, Senhor Deus, de que amor não é apenas o que o Senhor pratica, é o que o Senhor é. Não é apenas as suas ações, mas é a sua essência. De que o Senhor nunca negou e nunca vai negar a sua essência. E de que nós somos feitos, Senhor Deus, para também existirmos nessa essência, recebendo o poder do Espírito Santo que nos permite dar testemunho dessa verdade, testemunhos dessa realidade de que somos imagem e semelhança do Senhor. Pai, sabendo que ainda nessa terra, antes de sermos glorificados, de recebermos um corpo incorruptível, nós vamos ainda viver dualidades. Pai, mas que essas dualidades entre o amor e o egoísmo que habitam em nós, Deus, que cada vez mais o amor possa ter mais vitórias, que as vitórias do amor cada vez mais sejam mais profundas, que as derrotas do nosso ego sejam cada vez mais profundas, que as vitórias do nosso ego sejam cada vez mais esparsas, cada vez mais demoradas, que cada vez elas sejam menos profundas, que nós nos permaneçamos menos tempo no nosso erro e que e cada vez nós nos aprofundemos menos nele. Pai, no nome do Senhor Jesus, que o pão nosso de cada dia, invocado por nós a cada dia,
o pão da presença através do Espírito Santo de Deus, nos dê o discernimento do amor e nos dê a capacidade e o poder para amar, porque nem a virtude do discernimento do que é bem e mal, e nem a virtude da capacitação de agir de acordo com esse discernimento nós temos. Mas espiritualmente nós seríamos inimputáveis nesse sentido de que somos incapazes de entender e somos incapazes de praticar. Mas a nossa inimputabilidade não existe porque, como a tua palavra mostra, a natureza evidencia que nós temos a obrigação de buscar esse discernimento, de buscar essa capacitação para agirmos de acordo com a natureza desse Deus, com os outros seres criados por esse mesmo Deus, pelos nossos irmãos aqui na Terra. Pai, no nome de Jesus, agradeço pelo compromisso de cada um dos meus irmãos, agradeço pelo compromisso que o Senhor tem colocado no meu coração, com a tua palavra, com esse momento, com esse livro, porque é o Senhor mesmo quem coloca, não há nenhum mérito em mim, como não há também mérito nos meus irmãos sobre isso. Agradeço ao Senhor por estar permitindo a eles, de alguma forma, permitindo que eles possam dar vazão ao que diz o teu Espírito, fazer eco às palavras e ao convite do teu Espírito Santo, estejam aqui conosco a cada domingo. Pai, muitíssimo obrigado, nós agradecemos no nome de Jesus, que a tua palavra produza vida a partir do que nós meditamos hoje aqui, no nome de Jesus. Amém. Valeu demais, meus irmãos. Deus abençoe. Falou, Jeová. Isso aí. Obrigado. Obrigado aí pela Bom demais te palavra. ver. Prazerzão te rever. Uma palavra como essa, um momento como esse nos faz ter mais visão, vamos dizer assim, da essência do amor de Deus, em detrimento daquilo que os nossos olhos podem alcançar no momento, de se apegar às circunstâncias, se apegar só àquilo que nós podemos pegar, ter o tato, saber um pouco, falar um pouco mais da essência do amor de Deus, a gente consegue entender um pouco que o amor de Deus é acima de sentimentos, como você falou, acima daquele momento que nós estamos vivendo, de repente está enclausurado com a visão limitada. Tem um tempo como esse, especialmente no primeiro dia da semana, nos faz enfrentar aí a vida com uma percepção melhor, com elementos melhores para entender, traduzir um pouco o momento que a gente está vivendo individualmente, o momento que o mundo está vivendo em si, né? Muito obrigado, obrigado pelo desprendimento, pelo cuidado, Amém, pelo amor obrigado. que você sempre tem conosco. Amém, obrigado. Muito importante as suas palavras, Jeová. E quando você diz isso, nesse momento é importante para a gente, de um olhar para fora dessa materialidade, de tudo que a gente está envolvido. Eu me lembrei da parábola de Jesus do semeador, né? E ele diz do semeador que lança semente, um cai à beira da estrada, outro cai num terreno rochoso, outro nos espinhos, e ele vai dando a tradução daquilo, e outro cai num terreno fértil. E ele diz que a palavra ali, o semeador é Jesus, né? E que a palavra ali seria o pregador, né? Mas a palavra seria justamente esse evangelho que é compartilhado, e que ele chega então aos nossos corações. Tem uns que nem chegam, porque daquele que já cai já na própria estrada ainda ali, é muito fácil para o passarinho, por exemplo, chegar e pegar. E tem outro que até chega ali a começar a produzir um fruto, mas a correria do dia a dia, os afazeres, acabam impedindo, isso o das pedras ou dos espinhos, não me lembro. Então, você tem níveis que às vezes até começa a produzir alguma coisa, mas nós precisamos estar o tempo todo regando essa palavrinha como qualquer planta, essa sementinha, essa árvore que nasce. A gente tem que estar o tempo todo regando, o tempo todo a gente tem que estar voltando nela, porque no sentido contrário tem toda uma cultura, tem toda a pressão da humanidade que vive na contramão disso, das nossas rotinas que não estão prontas para isso, dos nossos automáticos não estão prontos para isso, e ainda tem, para piorar, os seres espirituais do mal que atuam e batalham nos lugares celestiais para poder cada vez mais nos levar para longe dessa realidade. Então a gente tem que ter essa consciência, e por isso a cada dia eu insisto, a oração do Pai Nosso, com sinceridade,
de manhã, mas ao longo do dia, mas principalmente de manhã, e dizer, Pai, e com essa visão é o Pai Nosso, né? Nós somos todos irmãos, e dizer o pão nosso de cada dia, esse pão, essa provisão que me capacita a viver isso, o perdão mútuo uns para os outros, eu preciso estar hoje preparado para esse perdão, tudo no Pai Nosso. Ele fala disso que a gente ali é uma maneira da gente estar lembrando, o Espírito Santo está lembrando uma oração tranquila, num momento fechado e separado para isso. O Espírito Santo está lembrando tanta coisa que ele vem ministrando nos corações da gente, para a gente crescer, evoluir e não andar para trás e nem marcar passo, né? É verdade. Muito bem lembrado, Essa é a importância obrigado. de ser diário. Muito obrigado. Eu peguei essa palavra como uma resposta, ou pelo menos tradução, interpretação de muito do que estava me angustiando, e com certeza veio para mim de uma maneira especial esse momento que nós tivemos aqui. Nossa, que benção, que benção, que benção. Para mim também, meu coração está cheio de alegria. Então, tenha um bom domingo aí para vocês. Satisfação Valeu imensa. para vocês também. Espero estar trabalhando no domingo que vem à tarde, pelo menos para compartilhar um período da manhã com vocês. Tá ótimo. E a gente sabe que você tem a escala muito mais rigorosa lá, né? Tem outros aqui que são escala, mas a sua é mais rigorosa. É alternado. Mas sempre o incentivo a vocês de não podendo participar, pega o vídeo, eu estou gravando, eu tenho um trabalho que eu tenho que baixar, jogar na edição, eu levo mais tempo preparando ele para colocar lá mesmo sem edições, só o básico do básico, para jogar no YouTube. Eu gasto mais tempo do que o tempo que vocês vão levar assistindo, podem ter certeza, tá? Então, assim, o Pedro, que já mexeu com edição ali, sabe disso. Então, e aí, então, separem um tempo, não assiste enquanto está no carro ou tomando um banho, separa, se não tiver dado para separar esse tempo aqui, porque estava trabalhando ou alguma outra atividade, separa um tempo de qualidade para meditar como se estivesse realmente aqui com a gente em oração, tá bom? A você e a todos os demais. Obrigado, meus irmãos. Valeu, gente. Um abraço. Bom Deus domingo. abençoe. Falou, Tiagão.